primeiro Pix e depois peça. Isso é um negócio que pega muito, porque divide opiniões, né? Mas lá no fundo a gente acaba chegando num denominador comum e que realmente, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de negociação de peça. Porque a gente brinca, a gente fala no nosso dia a dia aqui na correria, mas a coisa é muito séria para ambos os lados, né? Então esse vídeo deu bastante repercussão, não deu muita visualização, mas deu também bastante engajamento. A galera conversou bastante, falou a respeito, mandou mensagem, trouxe muita gente para me comprar, cliente, novos clientes, gente, Rony, eu não te compro, porque eu não estou precisando agora, mas estou te indicando. E realmente foi um vídeo que tá fazendo bastante cliente aí, por causa dessa dica, né, desse toque que a gente vive aqui no dia a dia, né? Então, primeiro Pix, depois peça. Não se manda peça usada para lugar nenhum, nem nova. O Brasil, em lugar nenhum do Brasil, sem que seja pago antes. Não, manda para mim, Rony, quando eu receber aqui, eu te faço o Pix. Não existe isso, gente. Isso é fantasia. Não existe. Então, o que acontece? O que o cliente precisa? Eu entendo, porque a gente está vivendo uns dias de muito golpe. Eu entendo a dor do cliente. Rony, tem como você me mandar? O que a gente faz? O que eu faço? Eu vou até a transportadora, coloco lá, e na hora que eu estou colocando lá, tem que fazer o Pix. Aí eu ainda faço isso. Outros não fazem, ainda faço. Falo, não, faço, eu levo para você até a rodoviária para despachar lá ou numa transportadora, a gente dá um jeito aí, né? Mas o assunto do podcast aqui não é nem isso, a questão da gente receber primeiro para depois mandar a peça. Isso aí é um gancho, né, que a gente teve lá no vídeo, tá tendo bastante engajamento lá, mas principalmente o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar aqui hoje a respeito de golpe. Golpe é muito complicado. E a gente sofre junto com o cliente que sofre golpe aqui, porque a gente vive todo dia isso aqui, né? Então tem gente usando de vendedor de peça, de nome de vendedor de peça, de gente que vive disso, assim como eu, e usando o nosso nome até assim a postura nossa no mercado para dar golpe. E muitas das vezes também esses golpes, eles são viabilizados pelo cliente. Como assim, Ana? Como é que o cliente viabiliza um golpe? Simples. A pessoa quer comprar preço e não peça. Então, gente, assim, eu não estou falando mal aqui do cliente, porque o cliente assim, eu como cliente, eu também peço preço. Eu corro atrás de preço também. Isso é muito natural, você correr atrás de preço, né? Então, tipo assim, só que primeiro você tem que buscar, tem que ser centrado para você entender quanto custa, quanto vale aquilo que você está comprando. Então, se você não tem um entendimento de quanto vale o que você está comprando, você vai para o mercado, fica muito perigoso, porque você vai ver preços e preços. Então, não é interessante você ver preço, é interessante você ver mercadoria. Então você já vem para o mercado entendendo o que é mercadoria, para você se precaver de uma insalubridade, de um golpe aí, problema. Então o que acontece? Mas o que é mais triste e o que é mais chato, assim, é ruim de falar, tem que falar, é que o cliente sabe exatamente o preço da peça que ele quer comprar. Ele sabe quanto vale aquilo. Mas aí ele acha assim, não, eu vou dar um jeito, vou fazer um gato que eu vou comprar esse mais barato. E não é assim que funciona, gente. Não funciona assim. Pensa comigo. Você chega no posto de gasolina, você sabe que o litro de gasolina está quase R$7. Não sei como é que está por aí, mas assim, quase 7. Aí você chega no posto de gasolina, está R$2. Você se, peraí, tem alguma coisa errada. Será que é adulterado? Será que esse posto está fora da lei? O que está acontecendo? Você fica com medo. Se seu carro for um carro mais novo, você não quer abastecer. Um carro mais velho, tá, vamos lá, que não se dá algum prejuízo aqui e tal, é mais barato, e se for um carro mais novo? Então, você fica meio preocupado. Assim é peça de caminhão. Você vai comprar peça, como é que a peça está bem mais barata do que o normal e você encara um negócio desse? 90% dos golpistas, eles
Eles se dão bem em cima dessa ambição de comprar mais barato. Então a gente vê aqui nas redes sociais, aqui, que eu atendo bastante, quanto, quanto, quanto é, fala o preço. Esse dia mesmo teve um comentário aqui engraçado que ele falou assim, pelo amor de Deus, me fala o preço. Outro ficou falando assim, Rony, você só faz propaganda, cara. Cadê o preço? O cara quer comprar preço, então ele não é cliente. Então por isso que eu coloco valores no WhatsApp. Se ele não quer me chamar no WhatsApp, automaticamente ele não quer comprar peça. Se ele tiver necessidade de comprar peça e ver eu tendo a peça lá, ou eu me vendo na rede social como uma possibilidade de ter a peça, ele vai me chamar no WhatsApp e vai conversar comigo. Não é o que acontece. 90% quanto. E quando chama, muitas das vezes, mesmo esses que chamam, quer foto e preço. Foto e preço, foto e preço. Para quê? Para que ele quer foto e preço? Não é para cotar, não é para cotar. Ele quer foto e preço para cair num golpe. Porque se eu mandar uma foto para ele e um preço barato, ele paga, mas não recebe a peça. Não é nosso caso, é claro, né? E a gente está falando só por... Então, as pessoas que buscam foto e preço são pessoas suscetíveis a cair num golpe. Isso é fato, né? Então, a gente tem essas nuances no mercado, né? E isso é normal, isso não tem nada a ver com, isso é uma dor de cabeça, isso não é uma dor de cabeça, isso não é um problema. Isso não é um problema para nós aqui. Entendeu? Isso não é um problema. Aqui peçam preço e foto. Mas a gente já está assim, acostumado a trabalhar com isso e a gente acaba criando aí uma certa defesa a respeito disso. Vamos falar aqui de golpe, né? O caboclo vendeu, na verdade, um câmbio lá, ele é lá no Pará, ele vendeu um câmbio aqui no Goiás. Então o que acontece? O caboclo lá precisava de um câmbio lá, amigo dele, aí vai e fala com o amigo dele, eu arrumo esse câmbio sei, lá no Pará, veja bem o nível. Lá ele arruma para corretor, beleza, arrumou o câmbio lá, arrumou o câmbio aqui no Goiás. Ele vai, você vê, um caboclo velho, agora eu fico assim que é um caboclo velho no ramo. Ele falou, é caminhoneiro e tudo, e faz umas corretagens, beleza, nota 10, o cara correria, mas vamos prestar atenção, né? O câmbio custa 27 mil reais. Ele achou aqui de 15. 15. E ele acreditou que é 15. O que ele fez? Ele recebeu os 15 do cliente, cobrou 20. Aí ele recebeu os 15 do cliente, para depois receber os 5. E pegou 5 mil desses 15 que ele recebeu do cliente dele lá no Pará e mandou pro golpista aqui no Goiás. No outro dia ele me liga. Rony, eu mandei 5 mil para um cara aí, quase não dormi, o cara não tá me respondendo e tal. Mandou o endereço do cara, fui checar, não existe nada lá. Ficou muito chateado, preocupado, perdeu os 5 mil, vai ter que devolver os 5 mil pro cliente lá. E falou para mim, Rony, então arruma um câmbio para mim aí. Desceu para 27 mil, a base de troca. Você manda a troca, eu te mando. Nossa, você tá doido, é caro. Eu falei, não é caro, você que comprou um golpe. Não, mas mesmo assim, Rony, esse câmbio é mais barato. E andou para tudo quanto é lugar, não achou. Veio em mim para comprar ele pelos 27, já não tinha mais. Eu não sei se ele não ia comprar ou ia, eu sei que fato que ele veio e já não tinha mais. Aí o que acontece? Perdeu 5 mil reais, o cara sumiu aqui em Goiânia. O cara sumiu. Aqui em Goiânia é um dos lugares mais cheio de golpista que tem no Brasil. Porque aqui é o centro, aqui é uma região central, então tem muita estrada, tem muito como escoar a mercadoria daqui. Então o golpista sabe disso, sabe que o cliente do Brasil acaba vendo Goiânia como uma oportunidade de comprar. Porque a facilidade na logística, né? E aí o golpista que aproveita peça de caminhonete, peça de caminhão, peça de máquina, tem que tomar muito cuidado, principalmente peça de caminhão. Então o que eu estou fazendo esse podcast hoje? Pensando no meu cliente e pensando na minha audiência. Porque além de cliente eu tenho muita gente que me segue, que me assiste, então eu estou pensando na minha audiência. Gente, toma cuidado, avisa para os amigos. Gente, não compra peça de qualquer maneira. Você vê o cara com a sangria desatada pedindo pix adiantado na carreira, doidão, e só com foto de peça, sem a peça real,
É complicado. Aí fala, Rony, mas primeiro Pix e depois peça. Beleza, mas de um parceiro seu, de alguém que te atende aqui. Não precisa ser eu não, pode ser outro, mas alguém que te atende aqui. Então, tipo assim, eu tenho um parceiro em Goiânia, quem me atende é Rony. Rony da Ecotruc me atende, pronto. Beleza, acabou o problema. Se eu te atendo, você não vai ter problema. Agora, por que a pessoa tem dificuldade de arrumar alguém aqui em Goiânia para atender ele? Porque ele quer comprar preço. Ah, não, eu tenho que ver outros também, porque eu tenho que ver preço e tal. Gente, o preço não sai de quem tá te vendendo, o preço sai de você. O preço ele vai estar dentro de você, você sabe o preço da peça. Se uma peça custa 10 mil reais, você sabe que essa peça vale 10 mil reais no mercado. Eu sou a pessoa que te atende. Rony, eu estou precisando dessa peça. Eu vou e falo para você, essa peça é 15 mil. Aí você fala, Rony, você é meu vendedor, você que me atende. O preço dessa peça no mercado aí gira em 10. O que você pode fazer para mim? Você, como meu cliente, eu vou falar, peraí, pode ser 10 na sua região, na minha está 15, mas vamos sentar aqui e conversar. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para a gente se entender? Que eu sou a pessoa que te fornece, você está sempre me comprando, você não está cotando no mercado, então eu vou dar uma força para você, eu vou te entender, e nós dois vamos estudar o mercado e vamos chegar no denominador para que eu possa te atender. E de repente não dá para te atender, beleza, mas pelo menos você falou com aquele cara que te atende. Então qual é o segredo para você não cair num golpe aqui em Goiânia? Tenha alguém que te atenda aqui. Mas como é que eu não caio num golpe em São Paulo? Tenha alguém que te atenda lá. Se você não tem alguém que te atenda, você precisa comprar a peça. Ou tem alguém que te atenda, mas aquela pessoa não tem a peça e você vai comprar de outra pessoa, aí você vem, aí entra outros truques para que você não venha cair num golpe. O que você faz? Eu, por exemplo, vou comprar uma peça em São Paulo, não conheço nada lá. E o caboclo que me vende não tem a peça. Eu vou comprar de outra pessoa. O que eu faço? Eu mando um motoboy que eu escolho, que eu pago. Lá eu ligo com a agência e falo, eu preciso de um motoboy em tal lugar. E esse motoboy vai até esse lugar com a câmera, com o celular. Chega lá, ele chega disfarçadamente e pergunta, tem fulano? Fulano trabalha aqui? Às vezes chama fulano, o fulano vem, aquele fulano que está me atendendo pelo telefone, vem, você trabalha aí? Trabalha, tudo, aí observa. Não, beleza, aí vou conversar, a OPA já é sinal amarelo, beleza, já tá dando certo. Sinal verde para eu comprar, eu ligo para ele e falo, ó, eu quero a peça lá na transportadora. Aí eu ligo para minha transportadora que vai trazer para mim, eu que ligo, não deixo ele ligar, eu não falo, eu ligo, eu que ligo, falo, fulano, vai um cara entregar uma peça para mim, olha se essa peça tá aí, se tá belezinha, tudo certinho, olha quando é diferencial, manda olhar se tá com um pouquinho, tá com os trem tudo certinho, montou, não dê, e eu falo para ele, não, você não embala a peça antes de chegar na transportadora. Eu levo quando chega na transportadora, o cara que é chegado meu na transportadora, olha tudo certinho, faz vídeo pra mim, belezinha, e tá colocando. Eu falo, a partir de agora a peça não é mais dele, viu? Falo pro transportador. Aí o transportador já tira a peça do poder dele. E eu já pego o celular, pá, já faço o Pix e falo que ele, ó, Pix feito. Ele tira a nota lá quando ele não tira antes. Às vezes não quer tirar antes, com medo de não dar negócio e tal. Aí ele tira a nota lá e já, a peça já não sai de lá mais. Aí já manda, entrega a nota lá na transportadora, a peça já tá paga, não sai de lá mais. Aí manda. Gente, se você tomar esses cuidados, você não toma um golpe. Agora, não, tá barato e tal, eu vou botar o dinheiro aqui. Você tá entendendo? Então, Pix primeiro para lá, depois a peça para cá. E quando eu estou vendendo a peça, primeiro Pix para cá, depois peça para lá. Só que quando a pessoa não me conhece, eu entendo que a pessoa fica com medo. Então eu levo até na transportadora, mostro, ainda falo com ele, manda algum motoboy vir até mim, até na loja, ver se eu estou aqui, conversar comigo, faço vídeo comigo, mostrando a loja, mostrando o lugar que é, onde é que eu estou aqui, saída para Trindade, aqui do bonitinho, todo mundo vê. Então eu estou aqui, nas redes sociais, WhatsApp, aqui no Instagram, TikTok, todos os dias. Então, tipo assim, gente, é real. O cara sabe, mas o cara nunca viu, ele nunca assistiu.
Como é que eu não vou entender um negócio desse? Eu entendo que é difícil para ele. Aí eu dou essas dicas para a pessoa, para ele não ficar com medo de comprar. Agora, assim, não existe esse negócio de mandar peça para depois pagar. E eu também não recebo a peça aqui, de quem eu compro, para depois eu pagar. Eu primeiro pago para depois receber. E eu primeiro recebo para depois mandar a peça. Então a gente tem toda essa precaução nos dias de hoje, justamente por causa dos golpes. Justamente por causa dessa dificuldade que a gente está tendo no mercado hoje em dia, de muita gente dando golpe, muita gente trabalhando para dar prejuízo para os outros. E isso acontece todos os dias. Ontem, por exemplo, né? Eu fiz até um vídeo e subi no TikTok, cliente meu lá da Bahia, tá comprando uma cabine 16 inch comigo. Falou, Rony, é o seguinte, o cara quase me deu um golpe. Só que eu falei com ele, mas a culpa foi sua. Porque você achou que a cabine estava barata. E ele não sabia que eu tinha, né? Que ele falou para mim, Rony, é verdade. É o que eu falei, o preço da minha para ele, achou, mas tá preço bom, tá super barata. Claro, ele estava com uma lá pela metade do preço, quase dada. Mas ele quase colocou 10 mil reais na conta do caboclo. Aí ele deu um negócio nele lá e Deus abençoou ele, mandou alguém olhar. Quando alguém foi lá ver, não tinha nada lá no endereço que o cara estava mandando. Ele estava fazendo o quê? Ele estava comprando foto. Moço, eu vou te falar, não é brincadeira não, gente. E tipo assim, o cara cai no golpe muitas das vezes, mais ou menos assim, por esperteza, querendo ser espertão, querendo comprar barato. Mas eu sei que muitas das vezes a pessoa não tá tendo dinheiro para comprar aquela peça. O negócio está apertado às vezes, ele não tem dinheiro para comprar a peça. Aí o que acontece? Ele pega um dinheiro emprestado ali, foi um negócio, e vai comprar a peça pela metade do preço. Aí é mais doído ainda, porque tipo assim, não é por maldade, e sim por necessidade, cara. Então é isso que deixa a gente chocado, sabe? Que a gente eu fico assim, eu fico chocado, eu fico sem jeito, meu Deus. Porque tipo assim, a gente é fácil assim, você ver os outros perdendo dinheiro, se lascando, que se lasque mesmo, tá? Mas não funciona assim, porque a gente está nesse mercado, a gente acaba vivendo um pouco do que todo mundo vive nesse mercado. Então a gente sabe o quanto é difícil a vida na estrada, caminhão lá, o cara tem uma caçambinha só, o outro tem um 15-13, faz uns fretinhos, o diesel cara, a gente sabe do sofrimento. Então não é um vendedor de peça que quer, tipo assim, eles contra nós, não, é um vendedor de peça que vive caminhão, que vive o dia a dia do caminhoneiro. E não é caminhão frota de 300, 500, não, eu vivo caminhão autônomo, caminhão no dia a dia aí, é autônomo, eu vivo isso aqui. Então a gente sabe da preocupação, sabe da dificuldade do cliente. Então eu não posso julgar o cliente por ele querer comprar barato, entendeu? O que a gente pode falar é para tomar cuidado e ter alguém para tá fornecendo, né? É claro que eu sou suspeito de falar de mim, mas eu sou alguém que eu tenho muitas pessoas aqui que eu assessoro aqui em Goiânia. Mando peça para o Brasil todo, graças a Deus, tem bastante gente que compra comigo. A gente está sempre dando essa assistência, sempre conversando com o caminhoneiro, com aquele que tem necessidade do norte, sul, leste, oeste, do Brasil todo, desde o Acre a Santa Catarina. Agora, por esse mês agora passado, arrumei 2 clientes lá, começou a comprar comigo lá no sul. Então a gente tem do sul, do nordeste, do leste, eu tenho cliente do Brasil todo. Então é porque a gente vive isso aqui. Então, gente, vamos tomar cuidado com essa parte aí de comprar barato e com essa questão de golpe, porque está acontecendo muito, e é tomar essas precauções aí, que eu acabei de falar, tomar essas precauções que você evita, assim, cai para zero a oportunidade, cai para zero a perspectiva de você tomar um golpe. Cai para zero se você for esperto, prestar atenção. Não emociona, principalmente com preço, porque preço não é peça. Preço e foto não é peça. E por isso que muitas vezes as pessoas falam, Rony, você não me leva a sério aqui na rede social, me vê aqui, cara, me responde. Você não leva a sério. Como que eu vou levar a sério alguém
que quer comprar preço e foto. Não tem como. Gente, o cara fala assim, manda o preço e a foto para mim. Ele não quer comprar peça. Ele é um cotador. E quando eu vejo que o cara é cotador, está cotando com 200, eu não atendo ele. Porque esse caboclo, ele não vai comprar peça, ele não vai comprar qualidade, ele não vai comprar tranquilidade, segurança, porque isso custa mais caro do que o precinho do golpista. Então, tipo assim, o golpista não comprou a peça, ele não tem uma peça para vender, ele tem um preço para falar. E uma foto que ele tira na internet mostra. A foto de outro, tem isso aqui. Então, gente, não dá para competir com golpista, não dá para. Ah, eu achei um ali, a metade do preço. Aí parece que a gente é rude muitas das vezes, mas não é, porque é correria, muita gente. Compra lá. Eu já falo assim, compra lá. Porque realmente você vê que é uma coisa fora do comum. Não, mas é verdade, lá tem, o menino é muito gente boa lá, é conhecido de Beltrano, de Ciclano. Você fica dando conversa para esse tipo de coisa que você sabe que não existe. Então você fala, compra, faz o Pix lá e resolve sua vida. Faz o Pix, toma um golpe. Aí você fala, rapaz, como é que pode? Não é que a gente adivinha, e não que a gente é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu falo aqui com a minha audiência com pé de igualdade. Eu não me sinto maior e expert nisso. Gente, eu só estou no ramo. Eu só estou no ramo. Então, quem está no ramo, automaticamente entende sobre o ramo. Então, quem dirige todo dia, automaticamente sabe o que é dirigir. Então, quem mexe com peça usada todo dia sabe o que é isso. Não é porque eu sou melhor do que os outros. Não é. De jeito nenhum quem sou eu. Mas é porque a gente está dentro do mercado, a gente entende o que está acontecendo. A gente entende exatamente o que está acontecendo. Por isso que por isso que a gente fica chato, né? Eu fico chateado de ver o pessoal tomando golpe. Muitas das vezes, sendo que eu tenho digamos assim, a receita para não deixar cair no golpe, né? Outra história também que aconteceu aqui na Prime Caminhões, aqui na Perimetral aqui. Tem aqui a Prime Caminhões, de um amigo meu que chama Índio da Prime. Ele é um indiano lá, dono da Prime, muito legal, cara. E o cara vende caminhão lá. E ele tava com dois 24-250 para vender, um vermelho e um branco. Coisa linda os caminhões. E aí o que acontece? Um rapaz chegou lá em dois rapazes. Chegou um primeiro, depois chegou o outro. E olhou pro caminhão vermelho e falou, vim buscar esse caminhão vermelho. Eu comprei esse caminhão. Falou, como assim? Eu não vendi esse caminhão. Isso aqui só trabalha eu e meu irmão. Não vendi esse caminhão, nós não vendemos esse caminhão. Não, eu botei na conta aí, um dinheiro aí. O cara tirou foto, Prime Caminhões tirou foto aqui do caminhão e mandou pra mim esse caminhão aí e fez ele pra mim, tipo assim, uns 80 mil abaixo do que o caminhão tava lá. Ele falou, não, filho, eu nunca vendi esse caminhão. Esse caminhão meu que tá aqui para vender, o preço dele é tanto. E eu não, de jeito nenhum, não é possível. O cara não acreditou. Cara, quando eu lembro, cara, o cara nem acreditou. Isso aí foi mais ou menos assim, coisa de uns 40 mil reais que ele colocou na conta do cara. Ele colocou uns 40 mil reais na conta do golpe. Esse dinheiro suado, cara. Dinheiro suado ali, ó. Ralado no volante ali, juntando um pouquinho ali, ó. Pelejando, trabalhando, sabe enquanto os outros tá se divertindo, bebendo, viajando, pescando e lá ralando, lá, ó, ralando. Juntou o dinheiro em 40 mil reais na mão do golpista. Cara, você não tem noção como é que o cara ficou, não. O cara sentou no meio-fio com a mochilinha. Ele veio para levar o caminhão. Você sentou no meio-fio com a mochilinha, cara. Aí viu o amigo dele assim, levantou ele assim, falou, bora ali pro posto, moço. Bora ali pro posto. Aí tem um posto de gasolina perto lá, moço. Ele foi lá pro posto de gasolina. Cara, pensa numa história triste. Porque o golpista foi lá, tirou foto do caminhão, pegou na internet, falou para ele que ela trabalhava lá, tudo certinho, falou um preço bem abaixo do mercado, uns 80 mil abaixo do que o índio estava vendendo o caminhão, e ele teve a coragem de botar os 40 mil reais na conta do cara.
nunca mais achou. Perdeu a oportunidade de comprar o caminhão, porque ele tinha um dinheiro assim, tinha um dinheiro 80 mil a menos do que o caminhão valia, do que o caminhão estava sendo pedido, na verdade, na loja. E ele ainda deu 40 desse montante que ele tinha. Cara, acabou. O cara foi embora de ônibus, do jeito que ele veio, ele foi embora. E que ele ia no caminhão. E sem o dinheiro. Para ralar mais, aí sabe quanto tempo é. Mas a gente faz voto que Deus abençoe ele lá, que ele consiga recuperar o prejuízo. Recuperar prejuízo, até uma conversa errada, que não existe isso. Prejuízo é prejuízo, você perdeu e acabou. Não se recupera. Você tem que ganhar outro dinheiro, aquele dinheiro não ganha mais, já sei. Mas é triste de verdade. Então, gente, por isso esse vídeo, por isso esse podcast aqui é até mais curto um pouco, não vai ser tão longo como os que vai ser mais para frente. Ainda iniciando, esse é o primeiro, né? Eu vou subir todo fim de semana, eu vou gravar na quinta, eu vou estar subindo sempre na sexta, no sábado, subindo lá no YouTube e também fazendo os cortes para mandar aqui no Instagram e no Facebook e no TikTok também, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar um banco aqui para mais para frente, botar uma mesinha mais ajeitada. Isso aqui para atender vocês, a gente começa a falar de assuntos do nosso dia a dia aqui. Então, esse vídeo, esse podcast aqui, primeiro Pix, depois peça, né? É o título, a gente firme nisso aí. E aí imbuímos entrando nesse assunto aí da questão de golpe. Então, tipo assim, tem dois sentidos aí. É real que você primeiro precisa pagar para que mande a peça. Mas é também real que se você coloca dinheiro antes e não observa de quem você está comprando, você vai levar um golpe. Os golpistas são reais, né? Só que tem também o outro lado, que as pessoas de má intenção querem comprar peça sem pagar, por um pretexto de medo de cair em golpe. Não existe isso. Quando fala para mim, eu falo, você esquece então de mim, porque eu sou uma pessoa que já estou consagrado no mercado, já tenho 5 anos de mercado. Ah, mas eu não te conheço, então compra de outro que você conhece. Ah, então já sai fora, porque já é mentira. Porque eu já mandei peça na confiança, e não era cliente velho, novo não, cliente velho, já me comprava muitas vezes. Mandei peça na confiança, o que houve? Não me pagou. Não me pagou. Então o que acontece? Não dá para mandar, cara. Não é porque a gente é ruim, é porque realmente não dá. Você tem que primeiro receber. Isso aí é prático. Agora, se você vai comprar de outro, tem que tomar cuidado, ou até de mim, se você não me conhece, nunca me viu, até de mim. Não tem problema você pedir prova para mim, eu não fico chateado com isso. Pelo contrário, eu fico contente, porque eu sei que você é uma pessoa precavida. Pedir prova é uma coisa. Agora, pedir para eu mandar a peça sem pagar, aí é outra. Aí é outro departamento, aí não. Mas pedir prova, não, você tem como você levar até lá na transportadora, assim. Tem, você tem que botar aqui menos sinalzinho aqui da gasolina. Não, eu ponho lá, vou chegar lá, eu vou fazer o Pix todo. Aí você confia no cara e vai, chega lá na transportadora, eu não vou querer mais não, aí você tem que ir embora, mas acontece também, né, assim, praticamente comigo, quase não, nunca aconteceu isso aí. Sempre que pede para levar até a transportadora, faz o Pix, né. Agora mandar pro cara, eu tenho certeza que é mandar 90% não paga, só 10% paga. Agora as pessoas boas pagam pelas ruins, porque tem muita gente, você pode mandar caminhões e caminhões de peça para ele. Ele vai te pagar. Rapaz, mas tem gente boa. Tem muita gente boa de trabalhar aí. Do fio do bigode. Aquele cara, se ele falar para você, eu te pago, acabou. Mas ainda tem muito desses. Tem. Isso aí é fato, cara. Isso aí não adianta. Só que aí o que acontece? Os malandros sujam a reputação desse tipo de gente bacana que tem no mercado. Então não tem como. Aí o que acontece? É conhecer um caboclo que é bom, aí você pode estar mandando, né? Então, mas se você não conhece, não manda. Se você for vender, é claro, né? Que é o caso nosso aqui. Então, gente, para finalizar aí, né? Semana que vem a gente tem mais.
Tem mais podcast. Se vocês quiserem mandar sugestão nos comentários, ou se não pelo WhatsApp, manda sugestão para mim aí de assunto para a gente estar conversando aqui no nosso podcast. Mais para frente eu vou estar recebendo convidados aqui da área, né, de lanternagem, pintura, venda de peça nova, usada. Mais para frente eu tenho um projeto para estar chamando a galera. Por hora a gente vai estar conversando aqui, fazendo assim só comigo mesmo, né? E mais para frente a gente vai fazer mais um modelo de entrevista também, tá? Muito obrigado aí a todos pela audiência e até semana que vem. Valeu!